eu sou a Mafê do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre distâncias. Então vamos lá. Quando a gente tem uma distância, a gente quer calcular essa distância, normalmente a gente pega uma trena, uma régua e a gente mede essa distância. Só que se eu tiver um ponto e uma reta, ou uma reta e um plano, ou um ponto e um plano, não dá para pegar uma reta, não dá para pegar uma régua ou uma trena e medir essa distância, porque isso não vai estar certo. Então é isso que a gente vai falar hoje, como é que a gente faz para calcular essas distâncias. Então vamos começar. Vamos começar com distância entre pontos. Então se eu tiver aqui dois pontos, P e Q, como é que eu calculo a distância entre eles? Então o que a gente vai fazer, tem uma fórmula para isso, e a distância, vamos calcular aqui a distância entre P e Q. A distância entre P e Q vai ser a raiz da diferença das coordenadas ao quadrado somadas. Ou seja, vou pegar aqui meu ponto Q e vou diminuir do meu ponto P. Então vai ser x menos x, y menos y e z menos z. Então vamos lá. Vai ficar com 1 menos 1 ao quadrado mais 2 menos 1 ao quadrado mais 3 menos 1 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Lembrando que aqui dentro tanto faz se você bota o Q primeiro ou o P primeiro, porque está ao quadrado. Então se isso aqui der um número negativo, quando for ao quadrado vai virar positivo. E se for um número positivo, ao quadrado vai dar o mesmo número positivo. Então tanto faz. Se fizer essa conta aqui, a gente vai obter raiz de 5. Então assim a gente calcula. Vou escrever aqui uma formulinha geral. Então distância entre dois pontos, P e Q, vai ser a raiz da diferença entre eles ao quadrado somadas. E essa fórmula aqui vai ser uma das únicas fórmulas que vocês vão precisar saber, essa mais uma, na verdade, para calcular todas as distâncias. Então essa fórmula aqui, ela é bem importante. Vamos continuar. Vamos ver agora distância entre ponto e reta. Então se eu tiver uma reta R e um ponto P, como é que eu calculo essa distância? Então lembrando que é uma reta, então ela tem um vetorzinho diretor, que eu vou chamar aqui de R, e eu quero calcular essa distância. A reta é um conjunto de pontos. Então, se eu pegar aqui um pontinho Q e calcular essa distância entre P e Q, eu vou estar calculando a distância entre P e da minha reta, porque Q pertence à reta. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, para fazer isso, a gente sabe, eu sei, na verdade, vou escrever aqui para vocês, que a fórmula da minha reta R é a reta x igual a 1 mais t, 1, 2 e 4. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui e vou escrever ela na forma paramétrica. Então, eu vou ficar com x é igual a 1 mais 1t, y é igual a 1 mais 2t, e z é igual a 1 mais 4t. E isso aqui representa pra gente um ponto genérico da minha reta R. Representa todos os pontos da minha reta R. Então, se eu quiser representar o ponto Q, eu posso simplesmente dizer que ele é o ponto de coordenadas 1 mais 1t, 1 mais 2t, e 1 mais 4t, que é um ponto genérico. E com esse ponto aqui, eu consigo calcular o vetorzinho aqui, PQ. Vocês podem observar que esse vetor, ele vai fazer 90 graus com a minha reta R, ou seja, ele faz 90 graus com o vetor diretor da reta R. Então, se ele faz 90 graus, eu tenho que PQ, produto escalar com R, vai ser igual a zero. E é assim que eu vou achar o meu T e conseguir calcular a distância. Então, vamos calcular aqui PQ. Só pegar as coordenadas Q e diminuir do meu ponto P, 1, 2 e 3. A gente vai achar o vetor de coordenadas T, 2T menos 1 e 4T menos 2. Com esse ponto aqui, com esse vetor, eu vou calcular aqui o meu produto escalar igual a zero. Com essa formulinha aqui, eu vou achar T. Eu vou achar T igual a 10 sobre 21. Com isso aqui, eu vou jogar T aqui no meu ponto genérico e vou achar Q, que vai ser o ponto de coordenadas 31 sobre 21, 41 sobre 21 e 61 sobre 21. Com esse ponto aqui, é só fazer a distância entre P e Q com a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês vão achar esse valor aqui como sendo
raiz de 105 sobre 21. Achamos a nossa distância. É assim que a gente calcula a distância entre ponto e reta. Vamos ver agora a distância entre ponto e plano. Eu tenho aqui um ponto P genérico, x0, y0 e z0, e um plano π, cuja equação geral é essa aqui. Então, para calcular essa distância, eu vou jogar nessa fórmula aqui, que é outra fórmula que você tem que saber. É só essa fórmula e a distância de ponto a ponto. Então, vou pegar o ponto P, vou jogar ele aqui dentro da minha equação geral, vai ficar o módulo dela, ou seja, o módulo de AX0 mais BY0 mais CC0 mais o D, tudo isso dentro do módulo, sobre a raiz dos coeficientes aqui da minha equação ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui a gente sabe que são as coordenadas do nosso vetor normal. Então vai ser as coordenadas do nosso vetor normal ao quadrado somadas. Então essa aqui é a nossa fórmula para a distância entre ponto e plano. Ela também é muito importante. Vamos ver agora distância entre reta e plano. Primeiro, se a nossa reta for transversal ao plano, a distância vai ser zero, né? Porque eu vou ter aqui o plano, vou ter a reta, ela é transversal a ele, então ela cruza ele e a distância entre eles é zero. Agora, se essa reta e o plano não forem transversais, ou seja, se eles forem paralelos, que é a minha outra opção, única outra opção, então se eles forem paralelos, eu vou conseguir calcular essa distância aqui, porque eles são paralelos. E para calcular essa distância, o que a gente vai fazer é, a gente vai escolher um ponto pertencente à reta, qualquer ponto serve, e a gente vai usar a fórmula de distância de ponto e plano e vai achar o resultado. Só isso. Agora, para calcular a distância entre planos, é quase a mesma coisa. Se os meus planos forem transversais, a distância vai ser zero, porque o que eu vou ter são dois planos que se cruzam, assim. Eles se cruzam, então a distância entre eles é zero. Agora, se eles não se cruzarem, se eles forem paralelos, eu vou ter aqui dois planinhos paralelos e o que eu vou conseguir calcular a distância entre eles, porque existe uma distância entre eles. E para calcular essa distância, o que a gente vai fazer é, a gente vai escolher um ponto pertencente a um dos planos, qualquer ponto do plano, e aí com isso a gente vai usar a fórmula de distância entre ponto e plano para achar o resultado. Só isso também. E agora, para fechar, vamos ver distância entre retas. Então, se eu tiver duas retas, se essas retas forem concorrentes, a distância vai ser zero. Porque eu vou ter duas retas que se cruzam. Se elas se cruzam, elas compartilham um ponto, a distância entre elas é zero. Agora, se elas forem paralelas, distintas, então eu vou poder calcular a distância entre elas se elas forem paralelas. E como é que a gente faz para calcular essa distância? O que a gente vai fazer vamos ver aqui, eu desenhei duas retas, RS, e eu quero calcular a distância entre elas. Então, a gente vai fazer... Tenho aqui a fórmula geral das minhas retas. Esse aqui é um ponto. Então, eu vou escolher um ponto de qualquer uma das retas. Eu vou escolher o da reta S, que eu vou chamar de P. Você poderia escolher o da reta R, sem problema nenhum. E o que a gente vai fazer a gente vai pegar a reta R, vai escrever ela na forma paramétrica, ou seja, a gente vai determinar todos os pontos dessa reta de uma forma genérica. E com isso, eu vou determinar aqui o meu ponto Q da reta R, que vai ser um ponto genérico, que vai ter essas coordenadas aí de cima. 1 mais 1t, 1 mais 2t e 1 mais 3t. Com esse ponto aqui, eu vou calcular o meu vetor PQ, só diminuindo o outro, igualzinho a gente tinha feito antes. E PQ vai ser o vetor de coordenadas t, 2t menos 1 e 3t menos 3. E esse vetor aqui, ele vai ser ortogonal, ele vai fazer 90 graus com o vetorzinho diretor da minha reta R. Esse vetorzinho aqui, diretor da reta R, eles fazem 90 graus. Com isso, igualzinho a gente tinha feito antes. Posso fazer aqui produto escalar igualar a zero. Com isso aqui, eu vou achar o meu t. Vocês vão achar aí que t é igual a 11 sobre 14. Com esse t, só jogar aqui no meu ponto genérico, calcular esse ponto. E aí, com esse ponto, vocês calculam
a distância usando a fórmula de distância de ponto a ponto. E na fórmula, só jogar na fórmula, vocês vão achar que essa distância aqui é raiz de 266 sobre 14. Tranquilinho. Vamos ver agora se as minhas retas forem reversas. Como é que eu vou fazer? Se as retas forem reversas, a gente sabe que elas deveriam se cruzar, mas elas não se cruzam, porque elas estão em planos diferentes. Então, como é que a gente calcula se as retas forem reversas? Então, eu vou ter aqui as minhas duas retas RS, que nem a gente fez antes, só um pouquinho maior. Eu vou escrever tanto P quanto Q genericamente, ou seja, eu vou pegar as equações gerais de S e de R, vou escrevê-las na forma paramétrica e vou determinar genericamente Q e P, que nem a gente fez antes. E aí, a gente vai perceber que o vetor PQ, que a gente vai supor aqui, ele é ortogonal tanto a R quanto a S, que são os vetorizinhos diretores das minhas retas. Ele vai ser ortogonal tanto a S quanto a R. E com isso eu vou fazer um sisteminha entre esses dois produtos escalares, PQ com R e PQ com S, vou igualar a zero, vou achar o meu ponto genérico P e Q, e aí só jogar na forma de distância entre dois pontos e calcular. E com isso eu acho a minha resposta.